Meu nome é Gilberto Castro, minha formação é psicologia, mas trabalho com evento há alguns anos e acho muito bacana, acho que o carnaval deve sim ser discutido para pensarmos o carnaval a longo prazo, o carnaval que a cidade quer, o carnaval que a cidade merece. Sou Guto Borges, sou músico e folião formado pelas ruas da cidade de Belo Horizonte e acho que a importância de se discutir o carnaval é a importância de discutir que cidade que é essa que a gente quer, né? Para além de um evento, o carnaval é um encontro de várias das questões da cidade. Meu nome é Marcos Maia, sou formado em História pelo UFMG e pesquiso a história do carnaval e do samba de Belo Horizonte. Durante esse tempo todo eu convivi com dois mundos, o mundo dos acervos, o mundo dos arquivos audiovisuais, no Abílio Barreto, no Museu da Imagem do Som, na Hemeroteca, e com o mundo dos foliões, o mundo dos sambistas da velha guarda, e a gente está aqui para poder contribuir a partir dessas duas experiências ricas para refletir esse carnaval que está crescendo e que precisa ser lembrado, o carnaval antigo, o carnaval passado, essa turma nova que está aí, precisa conhecer o que aconteceu para fortalecer inclusive a identidade e a cor desse carnaval. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Carnaval é feito com muita alegria, purpurina, confete, mas também é um espaço para lutas políticas, incentivando o uso dos espaços da cidade. Essa é a característica do Carnaval em Belo Horizonte nos últimos anos. A expectativa de público neste ano é de mais de 2 milhões de foliões. Mas com esse número de participantes, é possível manter a democratização e a organização? Quais são os desafios para o Carnaval de 2017? Gilberto, pergunta de $1 milhão. Desafios de organizar o Carnaval em 2017. São muitos, são muitos. Eu acho que o maior desafio de se organizar o Carnaval de Belo Horizonte perpassa por fazer a cidade entender que hoje Belo Horizonte vive um Carnaval, né? E a gente, em uma outra discussão com o Guto, ele traz algumas coisas e que eu acho que ele foi muito sábio ao colocar, porque quando a gente entende algumas negações desse carnaval, que já é uma realidade, e quando a gente consegue identificar os locais onde a população não quer um carnaval, fica muito claro as diferenças sociais, entre tantas outras coisas que a gente vive na cidade. Então eu acredito que hoje o maior desafio entre tantos eu acho que é fazer com que Belo Horizonte entenda que nós temos hoje um carnaval, que é um evento que traz impactos negativos sim, mas que traz outros inúmeros impactos positivos e que o carnaval de Belo Horizonte está sendo feito pela população, né? Se o carnaval de Belo Horizonte está crescendo, não é pelo poder público, né? O carnaval está crescendo pela população que está fazendo esse carnaval crescer. Os blocos são realizados por eles, as escolas de samba, os blocos caricatos, há anos, né? Eles vêm lutando para manter essas tradições. E se está crescendo, eu acho que, no meu entendimento, é um clamor da população. Marcos, você me corrigiu quando eu utilizei que o Carnaval de Belo Horizonte ele hibernou durante um tempo e nos últimos 2, 3 anos ele aflora com tanta gente na rua, né? A palavra não é hibernar, o Carnaval sempre existiu. O Carnaval em Belo Horizonte sempre existiu, com certeza. O que a gente pode falar é de uma revitalização dos blocos, uma retomada dos blocos, porque eu gosto muito da ideia de que a gente tem carnavais, né? Seja Rio, São Paulo, Olinda, Belo Horizonte, são carnavais, não é um carnaval. Você tem o carnaval das escolas de samba, o carnaval dos blocos caricatos, o carnaval das bandas, como a Banda Mole, a Banda Santa, e agora, desde 2009 para cá, se fortaleceu muito o carnaval dos blocos. Então, no caso do carnaval dos blocos, houve uma retomada de uma tradição que era antiga, né? Que você tem em Belo Horizonte blocos, sempre teve, e bloco com esse estilo você tem desde a década de 30, 40, tem registros aí. Além da relação com o Rio de Janeiro, porque tudo tem uma circularidade aí
porque a intenção desses blocos que eu vejo nesse momento, uma das características fundamentais é a gratuidade, né? Sim. É a gratuidade, é a brincadeira realmente não dependendo do poder público ou dependendo do mercado, né? E Belo Horizonte sempre teve carnaval, como você, né, falou, né? E eu acho que as escolas de samba e os blocos caricatos, eles têm que ser considerados, e as velhas guardas desses blocos caricatos das escolas de samba, eles têm que ser vistos e considerados por essa geração de blocos, né, da qual o Guto é o principal representante, eu acho, ele tem que ser visto por essa turma como aqueles que mantiveram o calendário do Carnaval de Belo Horizonte. Então, a questão do calendário anualmente, todos os anos, você tirando aí alguns anos da década de 2000 e pouco, que não houve desfile, mas se você for ver desde o início da cidade, chegando a 37 com a primeira escola de samba, até hoje, até esse ano, as escolas de samba e blocos caricatos sempre mantiveram esse carnaval. Guto, qual que é a cara desse bloco, meu irmão? Você fala dos novos... De hoje, É o cara da rede social que marca e aí, ó, vamos encontrar ali na esquina da Savassi. Que cara que tem esse bloco? Eu acho que essa resposta do Marcos serve também, inclusive, para o hoje. Que são, não dá para falar mais o Carnaval de Belo Horizonte. A gente tem diversos carnavais que correm, inclusive, em diferentes temporalidades, né? Assim, carnavais que estão começando agora, carnavais que têm um pouco mais de história, carnavais que têm muita história. Então, é difícil hoje você falar assim, qual é essa cara, né? Assim, qual que é essa, vamos dizer assim, essa unidade. Por outro lado, como o Gilberto colocou aqui também, tem algo que liga também, né? Assim, eu acho que tem um espírito aí que fica oscilando, né? Mas é um espírito de tentar significar a cidade, ressignificar essa cidade que a gente vive, né? Eu acho que tem um gesto que está lá na origem, em 2009, você fala de 2, 3 anos, mas claro que para 2, 3 anos a coisa ter chegado a isso, teve um grupo ali que lá no início ficou ali, né, sem saber inclusive qual era o futuro dessa brincadeira que a gente fazia ali por volta de 2009, inclusive tendo problemas com a própria repressão policial, a prefeitura, vários problemas inclusive com a prefeitura, mas... eu acho que o que fica desse gesto original é um pouco isso, assim, que cidade que é a nossa, e é interessante para fazer um pouco essa ligação entre as duas questões, a memória e o futuro, vamos dizer assim, disso. A gente tem hoje essa questão do presente aqui, que quando a gente olha para trás, a gente vê várias das questões que estão no nosso horizonte futuro, né? Várias das questões que estão colocadas, seja da diferença social, a dificuldade da memória de Belo Horizonte em tratar essa memória, que ela é um tanto suburbana também, ela se projeta para trás, no hoje e para frente, né? Assim, dos dilemas da cidade de Belo Horizonte ficam muito evidentes quando a gente vai tratar do carnaval. E por isso é tão importante conversar do carnaval. Agora Guto, Gilberto, Marcos, assim, quando vocês falam dessa questão do uso da cidade, né? Nós aproveitamos pouco a cidade que a gente vive? A cidade, ela é muito engessada. Não, sem dúvida. Com relação ao lazer? Eu acho que sem dúvida. Ela nasceu engessada. Assim, isso é uma coisa que a gente, todo dia participou de uma mesa, você me desculpe só. Eu acho que é isso. Mas a gente colocou, eu comecei a minha fala outro dia tratando numa mesa que a gente participou sobre a memória do carnaval, inclusive, onde o MIS organizou ali no Cine Santa Teresa uma série de filmes, uma mostra de uma série de filmes que tratam já de uma história do samba, do carnaval de Belo Horizonte. O Marcos, inclusive, levantando um material muito interessante, que até então inédito, de imagens disso. E eu coloquei isso, assim, como que está lá na nossa origem, lá na ideia de contorno, né, no nosso mapa original, a ideia que já se separou muito claramente Belo Horizonte, o que era uma área urbana, e já lá no mapa original a gente aprende na escola que era só área urbana, mas já existia a previsão de um subúrbio. Sim. Que se você for entender essa palavra, é uma suburbe, né? Uma subcidade, né? Uma quase cidade. Assim. Que vai empurrando o povo da Legário Maciel até lá na Cabana, né? Exato. Até o Cabana, que inclusive tem seu bloco de carnaval. Sim. Hoje em dia, né? Que é o bloco do Xandão. Mas um pouco isso. Eu acho que inclusive é de se deparar, quando a gente se depara com a memória, com o carnaval e com essa questão de hoje, essa administração, a gente vai se deparar inclusive com uma memória também que não é tão gloriosa assim da nossa cidade, uma memória muito segregadora, né? Uma memória muito racista da nossa cidade, e que a gente, na verdade, é interessante como que o carnaval também tem um poder de questionar isso. Isso que é o mais interessante, né? De bagunçar um pouco essa história, assim, e tornar de novo o possível um redesenho
né, dessa cidade, pelo menos no plano da cultura. Gilberto, Guto, Marcos, nós vamos estender isso no segundo bloco, principalmente para falar desse impacto. Será que é possível de curtir um carnaval onde as pessoas estão cada vez com medo, né? No dia a dia as pessoas estão com medo? Será que a turma pode ir para a rua de forma segura? Vamos discutir isso ao longo do tempo. Vamos para um breve intervalo. Queria dedicar esse programa demais a um primo muito amado e amigo dessa rapaziada, Dudu Nicásio. O programa é para você. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a um pouquinho.